1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 19. Diz assim, a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Sabia, pois, este homem da sua cidade, subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava em dobro, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, demorando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse de Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, queridos? Muito bem. Esse é um texto que fala da concepção e do nascimento de Samuel. Samuel foi o último juiz
quando a gente se fala historicamente do período dos juízes ali em Israel. Ele foi profeta, foi juiz, sacerdote, e ele julgou Israel durante muitos anos. E essa história, portanto, passa ali já no final desse período dos juízes. E, como todos sabem, um período bastante atribulado para Israel, porque não existia a pessoa uma nação que era dirigida por alguém, não havia um líder espiritual que unisse toda a nação de Israel. Samuel foi um desses homens que conseguiu, ao longo do seu ministério, fazer com que Israel, debaixo do cuidado ali, da orientação de Deus, através da sua pessoa, como instrumento de Deus, conduzisse o povo de uma forma mais unida nesse sentido. Embora tenha sido também durante o ministério de Israel em que começou a decisão do povo em querer um rei que governasse, que liderasse a nação. E aqui nesse capítulo 1, nós vamos ver exatamente o momento em que Deus concede a Ana, que era estéril, a concepção ali de Samuel. Uma história que é muito conhecida de todos, porque a gente sabe que Ana era estéril e que Elcana, seu marido, era casado com uma outra mulher também, Penina. Ele tinha, portanto, duas mulheres, ele era polígamo. E a gente sabe que a Bíblia ela não esconde essas coisas que são erradas. Deus ele não criou a família, ele não instituiu a família para que o casamento fosse uma poligamia. Mas o casamento é feito, ele é instituído por Deus de um homem só, de uma mulher só. E isso a gente vai ver lá em Gênesis, quando ele institui ali o casamento. E aqui nesse texto a gente vê que o esposo de Ana, ele era polígamo, porque ele tinha duas mulheres. Ele era casado com Ana e ele era casado com Penina. Só que Penina era uma mulher fértil, ele tinha filhos e filhas com Penina. E Ana não, Ana era estéril. E isso provocava uma irritação na relação ali daquela família. Primeiro porque era uma família onde duas mulheres competiam. Portanto, uma família onde tem mais de uma pessoa, onde a poligamia, vamos dizer assim, domina, logicamente que há essa rivalidade entre as pessoas que fazem parte de uma família onde é instituída a poligamia. E ali havia rivalidade entre Ana e Penina. Mesmo porque Penina fazia pouco de Ana. E a irritava. Todas as vezes que eles iam sacrificar, Elcana, para compensar a tristeza de Ana, ele dava em dobro da oferta, porque aqui fala dos sacrifícios pacíficos, e a parte dessa oferta voltava para aquelas pessoas que iam sacrificar para comer com suas famílias ou com seus amigos em casa. E parte então dessas ofertas que voltavam para casa, Elcana dava uma porção para Penina, uma porção para os seus filhos, mas para Ana dava uma porção dobrada, como se ali quisesse compensar toda a tristeza de Ana. Irmãos, essa história nos traz aqui uma reflexão sobre aquelas coisas que são essenciais na nossa vida, que na verdade constitui a essência do nosso ser. Que quando nós não temos esse elemento que é essa essência de nós mesmos, nós nos tornamos pessoas tristes, pessoas incompletas, pessoas que não se realizam enquanto pessoas humanas. Que nós precisamos preencher dentro de nós essas exigências, muitas vezes, que nós temos de nós mesmos, que nós venhamos a nos completar, quando assim nós não temos. Vejam que, por exemplo, se um poeta que não produz poesia,
é um homem triste, é um homem que não se realiza. Ora, já pensou, um poeta, ele vive de escrever poesias, e um poeta que não escreve poesias deixou de ser um poeta, e a natureza dele, a essência dele é escrever poesia. Assim como o músico, né? O músico, ele compõe música. Quando o músico não compõe música, ele olha para dentro de si e ele diz assim: eu não sou uma pessoa completa, eu não sou uma pessoa realizada, falta em mim a essência do meu ser, que é a música. Assim é o escritor, ele escreve livros, né? Quando ele muitas vezes senta na mesa para escrever e não produz nada, essa pessoa é uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, né? E a gente olha então para Ana. O que completa uma mulher? O que faz dela uma pessoa realizada como mulher? É o filho. O filho realiza a mulher, porque ela foi constituída por Deus, ela foi criada por Deus com essa natureza, com essa essência de ser aquela que iria gerar crianças dentro do seu ventre, né? E quando a mulher, portanto, ela não consegue gerar crianças, quando ela tem relacionamentos conjugais, não tem filhos, a gente pode então perceber, eu não falo todas as mulheres, mas a essência da mulher seria ter um filho. É o que a completa, é que a torna uma pessoa realizada enquanto mulher. Portanto, a tristeza de Ana é muito mais nesse sentido, de que ela não estava realizada enquanto mulher, enquanto esposa de Elcana. Principalmente porque naquela época a ideia de que uma mulher que não era fértil era uma maldição de Deus. A gente vai ver, por exemplo, o texto que diz aqui que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Portanto, era a ideia que passava na cabeça daquelas pessoas da época, de que a mulher que não era fértil era uma mulher maldita, né? Uma mulher que não poderia gerar pessoas, crianças, homens, para dar aí a herança, né, dos pais. Veja aí o versículo 5, que diz: porém a Ana dava uma parte dobrada, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Essa era a ideia. Então o que é que a gente percebe nesse texto? É que falta alguma coisa. E eu olho muitas vezes, irmãos, para nós que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. O que é que nos completa? O que é que nos faz pessoas realizadas? O que é que está faltando dentro de nós para que nós possamos viver com alegria diante de Deus? O que é que nos faz ser o que nós somos, o que queremos ser enquanto pessoa? A essência de cada um de nós, né? E esse texto então nos leva a pensar e a perceber, né, alguns passos nesse sentido, principalmente porque o texto nos conduz a levar uma irritação de Ana quando Penina irritava ela, a sua rival. Havia rivalidade entre as duas, e além disso havia um conflito entre as duas, principalmente quando Ana recebia a porção dobrada das ofertas. E aí é que Penina fazia com que ela se irritasse mais, o conflito era maior. E aí que nós queremos então ver quais foram as atitudes de Ana nesse sentido. E aqui a gente percebe que nesse texto, ao final, ela já está uma mulher realizada, uma mulher que podia se dizer totalmente completa naquilo, na sua essência que ela buscou diante de Deus. E eu quero pensar isso com os irmãos, né? Porque primeiro que a gente precisa perceber é que muitas vezes as pessoas não entendem isso da gente. Às vezes a gente fala com as pessoas, às vezes a gente confidencia isso com algumas pessoas, das nossas necessidades, mas as pessoas não conseguem entender que existe algo maior que nós precisamos para nos completar. Vejam que Ana sofria
E o marido dela, Elcana, não conseguia entender por causa do que era aquele sofrimento dela. Ele chega a dizer que, chega aqui no versículo 8, ele vai dizer assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Porque não comes? Porque está mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então ele não conseguia entender aquela amargura de Ana, aquele estado depressivo dela, aquela tristeza dela. Ele tentava compensar. Veja que Ana era uma pessoa que tinha tudo, ela tinha bens materiais, ela tinha o amor do marido, mas ela não tinha o essencial para a vida dela. E isso não era compreendido pelo marido. E não apenas pelo marido, ela não era compreendido pelo sacerdote. Aquele homem que ali era a figura que representava a pessoa de Deus diante do povo também, não a compreendia. Veja que ela vai ao templo, ela vai orar, e quando ela está ali se derramando diante de Deus, o sacerdote ali pensa que ela está embriagada, ele não consegue enxergar em Ana aquilo que ela estava precisando e pedindo ali ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós somos pessoas mal compreendidas nesse sentido. Eu posso chegar para você: mas você é uma pessoa bem sucedida na vida, né? Você tem um bom emprego, um bom profissional, né? Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está lá no coração das pessoas. O que está faltando ali para que a pessoa se sinta bem, para que ela se sinta realizada, uma autorrealização? E é isso que nós queremos ver nesse texto aqui nesta noite. O que falta para você? Quais são os passos que você precisa dar para que você consiga alcançar aquilo que você quer, que você precisa para se sentir uma pessoa realizada? A gente então vê que a vida de Ana, ela começou a mudar quando ela toma uma atitude diante de tudo aquilo que ela estava passando. Os vários anos que ela ia para Jerusalém, o marido, a família toda, todas as vezes, ano a ano que se passava, ela estava sofrendo, mas no momento em que ela resolveu tomar uma atitude, a vida dela mudou. Enquanto ela estava acomodada, enquanto ela estava ali, recebendo todos os caprichos da outra mulher de Elcana, ela estava triste, sofrendo e amargurada. Mas no momento em que ela tomou uma atitude, a vida dela mudou. E eu quero então pensar que a primeira coisa que nós precisamos entender é que falta em nós para ser uma pessoa completa, né? O que está faltando? Por quê? Porque às vezes a gente, nem nós mesmos conseguimos enxergar aquilo que está faltando dentro de nós. O que está faltando para que você se sinta uma pessoa realizada? A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que faltavam coisas para que ela se sentisse pessoa humana, ser humano. Por exemplo, nós temos a história do cego de nascença na Bíblia, que é claro, cego de nascença, ele nasceu cego. E eu fico pensando às vezes, irmãos, como é que um cego, tudo bem, ele tem pessoas que cuidam dessa pessoa, tem pessoas que a fazem se sentir acolhidas, amadas, mas o cego não é uma pessoa completa. E quando Jesus chega até aquele cego de nascença, e ele passa a enxergar, a felicidade é estampada no seu rosto, e ele então a vida daquela pessoa começa a mudar a partir do momento que ela começou a enxergar. E a gente vai ver isso, tem várias e várias histórias na Bíblia. A mulher hemorrágica que sofreu durante 12 anos e de repente tem aquele encontro com Jesus. Ela não era uma pessoa feliz, era uma pessoa triste. Ela gastou todos os seus bens procurando a cura, porque a cura era aquilo que ela precisava para se sentir uma pessoa normal, completa, né, cheia de vida e de realização.
E somente quando ela tem ali um encontro com Jesus é que ela então passa a ser uma pessoa completa. Para Ana, portanto, a grande questão dela, a grande questão era ser mãe, né? Era ter uma criança. E ela tentava com o marido, mas ela não conseguia. Então toda a sua tristeza, toda a sua amargura dependia exatamente de uma questão simples da sua própria natureza biológica. Ela era uma pessoa infértil, ela não tinha como engravidar, e isso é que a entristecia. No entanto, vejam bem, o texto nos mostra que só existe um caminho para que nós possamos resolver essa situação. Só existe um caminho. Quando Ana tomou uma atitude, qual foi a atitude que ela tomou? Ela foi ao templo. Diz o texto aqui que depois que eles comeram, Ana se levantou, aqui diz no versículo 9: Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela então foi e se dirigiu para o templo para conversar com Deus. Então a primeira atitude que ela tomou, irmãos, foi buscar a Deus diante da situação que ela estava. Esse é o caminho. O caminho é Deus, para que a gente possa começar a vislumbrar o atendimento desse vazio que está dentro de nós, o atendimento das nossas necessidades enquanto pessoa humana para se sentir realizado. O primeiro passo, o primeiro caminho não são bens materiais, não são fortunas, não são pessoas, mas o caminho é a pessoa de Deus. Esse foi o primeiro passo que ela deu. Ela foi ao templo e ali ela foi buscar o Senhor, e ali ela colocou diante de Deus aquilo que ela precisava, que era torná-la novamente fértil, porque esse era o pensamento da época. Então, olhando para esses exemplos, todos aqueles exemplos que nós dissemos do cego de nascença, da mulher hemorrágica, elas só começaram a resolver o seu problema quando elas tomaram a atitude de buscar Jesus Cristo. Jesus foi a solução para aquelas pessoas. Então, o ser humano sem Cristo, queridos, o ser humano sem Cristo é um ser vazio na sua alma. Nós precisamos buscar com toda a nossa intensidade a pessoa de Deus, para que Ele possa realizar em nós, na nossa vida, aquilo que nós precisamos. A segunda coisa que a gente enxerga aqui nesse texto, que é bem claro, é que apesar de toda a situação que Ana estava enfrentando, ela não desistiu do seu propósito de resolver a sua situação. Vejam que aquela rivalidade entre Ana e Penina foi a mola, vamos dizer assim, que impulsionou uma atitude de Ana. Porque diz o texto que todas as vezes, veja em versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Essa situação, esse conflito, foi como que fosse aquilo que a impulsionou e que fizesse com que ela tomasse uma atitude. Ela não foi uma pessoa que desistiu de buscar aquilo que ela precisava, ela não foi uma pessoa que se acomodou diante da situação, ela não foi uma pessoa que aceitou o conselho do marido no sentido de que ele era capaz de suprir a necessidade dela, porque ele não era capaz disso. Mas ela então, ela perseguiu o propósito quando ela foi ali a buscar ao Senhor. Então veja, ela não desejava o quê? Continuar sofrendo. Será que nós, quando temos consciência daquilo que nos completa, da nossa essência como ser, nós queremos continuar a ser pessoas que não viver o resto da vida sem essa realização pessoal, continuar sofrendo o resto da vida, fazendo coisas que muitas vezes não fazem parte da essência do nosso ser? Ana não queria continuar sofrendo, e ela então, ela se apresenta diante do Senhor de uma forma em que se encontrava amargurada, sofrida, triste,
da forma como ela estava, ela buscou o Senhor. Muitas vezes temos vergonha, né, irmãos, de nós nos apresentarmos diante de Deus de uma forma triste. Há mensagens, há pregações, há pregadores que dizem que o crente ele não pode se entristecer. É claro que a Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, mas não significa dizer que na nossa vida, quando a gente enfrenta lutas e dificuldades, a gente não tem os nossos momentos de tristeza. E muitas vezes as pessoas com vergonha, porque são crentes, não querem se apresentar diante de Deus dessa forma. E Ana, do jeito que estava, ela disse com amargura de alma. Veja esse texto aqui. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar. E aí diz o versículo 10, ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A tristeza dela, o coração dela, da forma como ela estava, ela foi à presença de Deus e ali se colocou diante dele. Depois que ela fez isso, ela fez um voto com o Senhor. E é interessante o voto, porque ela queria um filho, e ela pediu um filho homem. Mas o voto que ela fez foi: Senhor, se tu não te esqueceres de mim, o filho que tu me deres será teu todos os dias. Então ela entregou o filho, ela consagrou o filho a Deus, seria um nazireu, que poderia passar navalha na sua cabeça, e ela então dedicou aquele filho que ela teria ao Senhor. E ela então fechou esse voto, está aí no versículos 10 e 11, onde ela diz que ela se amargurou de alma, orou ao Senhor, chorou e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, que se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E interessante que nesse momento da oração, o texto diz uma coisa que nos impressiona, sabe o que é? Ela se demorou na presença de Deus. Veja aí o versículo número 12, quando diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Demorando-se diante de Deus. Irmãos, as orações de vocês, eu não sei como é que são, mas existem estatísticas no mundo que dizem que as nossas orações muitas vezes não passam de 1 minuto, 2 minutos, passam 5 minutos que nós estamos ali orando ao Senhor. Agora veja uma pessoa como Ana, amargurada de alma, triste, sofrida, e ela então estava ali na presença de Deus. E ela diz o texto que ela se demorou, foi tanto tempo que o sacerdote disse assim: só pode estar embriagado, tanto tempo ali na presença de Deus. Mas não, irmãos, há uma necessidade de nós estarmos na presença de Deus em oração. Quanto mais tempo nós estivermos com Deus, significa dizer que mais nós queremos a presença de Deus em nós. Buscarmos a Deus significa dizer que nós queremos, nós o buscamos, que nós queremos estar com Deus. E ela ali naquele momento, ela se demora. E sabe por que ela se demora? Diz o texto: porque ela se derramou diante de Deus. Essa palavra indica que ela colocou toda a sua tristeza, ela colocou toda a sua vida, ela colocou todo o seu sofrimento ali diante de Deus. Ela se derramou, então ela colocou aquilo que estava fazendo sofrer. E eu entendo aqui que ela vai falar com Deus e ela vai dizer que ela não se sentia uma mulher, ela não se sentia completa, porque faltava alguma coisa para ela. E é por isso que ela faz um voto com Deus e ela pede a Deus. Eu não sei quantos de vocês passam a conversar com Deus
e vocês colocam a vida de vocês. Talvez vocês digam assim: não, mas Deus já me conhece, já conhece toda a minha história, não precisa falar com Deus. Irmãos, Deus quer que você converse com Ele. Deus quer que você diga o que você está sentindo. Deus quer que você diga o que você está precisando. Isso significa, sabe o quê? Dependência de Deus. Significa humildade em reconhecer que nós não somos capazes de resolver aquilo que nós estamos precisando resolver na nossa vida. Nós dependemos inteiramente de Deus. Nós não podemos ser capazes de resolver muitas coisas na nossa vida. Nós dependemos dele. As pessoas hoje procuram os médicos que trabalham com essa área de fertilidade, não é? E aí os médicos fazem aqueles tratamentos. Em vez de buscarem primeiro a Deus, vão buscar primeiro os médicos. Estão errados? Não, o médico resolve também. Deus pode usar um instrumento da mão dele, os médicos, como usa. Mas o primeiro passo nosso não são os médicos, o primeiro passo é Deus. É lá onde nós nos derramamos, é lá onde nós colocamos os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas tristezas e as nossas dores. E aqui, depois que ela faz isso, irmão, a gente percebe uma coisa: que na verdade aquilo que estava faltando em Ana não era o filho. Aquilo que a fez, que a tornou realizada enquanto mulher, aquilo que trouxe felicidade para ela novamente, a essência que ela procurou para ela se tornar realmente feliz na sua vida e se considerar uma pessoa realizada, não foi o filho, mas foi a presença de Deus na vida dela. Percebam, olha aí o versículo de número 18 e o versículo de número 19. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Coisa interessante, irmãos. Antes de Deus abrir a madre dela, antes de Deus permitir que ela ficasse grávida, ela já não estava mais triste, ela já não chorava, ela já não era uma mulher amargurada, mas era uma mulher que havia se encontrado, porque havia tido um encontro com Deus. Aquilo que nos realiza, aquilo que nós temos dentro de nós, a nossa essência que muitas vezes nós buscamos, não é eu escrever uma poesia porque sou poeta, não é eu compor uma música porque sou um compositor, não é eu escrever um livro porque eu sou um escritor, mas aquilo que antecede tudo isso é nós estarmos na presença de Deus. Quando nós temos Deus, nós somos completos. Quando nós temos Cristo no nosso coração, nós somos completos. Nós não precisamos de mais nada, porque Cristo nos completa em tudo. E aquilo que nós muitas vezes queremos e desejamos, nós recebemos, porque aí é a vontade de Deus que faz com que nós venhamos a receber aquilo que nós precisamos para nos tornarmos e nos sentirmos realmente pessoas humanas. A primeira coisa que você deve perceber, irmãos, que não é os bens, não são as coisas, não são as pessoas que nos fazem felizes. Que nos faz feliz é a pessoa de Cristo em nós, na nossa vida. E depois então que ela saiu, depois que ela ali já não estava mais triste, sua tristeza havia se acabado, ela tinha estado com Deus. Aí sim, aí Deus concedeu a ela aquilo que ela havia pedido a ele. Diz o versículo 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Isso aconteceu depois,
Quando ela saiu, ela já estava feliz. Depois é que Deus concedeu ali o filho que ela dedicou ao Senhor. Portanto, queridos, eu quero encerrar esse pensamento de hoje dizendo o seguinte: Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. Não é? Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se há alguma coisa dentro de você que lhe causa tristeza, se há alguma coisa dentro de você que lhe causa dor, amargura de vida, se há alguma coisa em você que você ainda não alcançou e que você precisa alcançar, porque você entende que aquilo é que vai fazer você uma pessoa realizada na vida, e isso lhe traz tristeza, eu quero dizer para você, irmãos: ide a Cristo. Ide a Cristo, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, porque Cristo alivia a nossa dor e a nossa tristeza. Quem nos completa, quem nos faz ser seres humanos completos e realizados, não é a nossa profissão, não é o amor que nós temos pelas pessoas, cônjuges, filhos, parentes, mas o que nos completa, a essência do nosso ser, é aquele que nos criou, e é aquele que nos deu vida, é a pessoa de Jesus Cristo. Amém, queridos? Curve suas cabeças.